Começando mais um podcast delicioso com o Dr. Vitor Kutaiti, cirurgião plástico, uma pessoa maravilhosa que nos ajuda a recuperar a autoestima, né, doutor? Um assunto tão E importante. eu estou aqui com a Vanessa Ravelli, comunicadora, apresentadora de TV, e que vai conduzir esse bate-papo para esclarecer para você o quão importante é cuidar da sua vida, da sua beleza, do seu bem-estar. Que no fundo é isso, né, Van? Sim, Cuidar da beleza é cuidar do bem-estar, é cuidar da nossa qualidade de vida. É para isso que a gente está aqui e esse vai ser o nosso papo de hoje. Como você cuida da sua beleza, como você cuida do teu corpo, como você pode fazer de maneira simples, fácil e factível, porque é o que vale. Não adianta eu botar um monte de regra aqui que você não vai seguir. A ideia é mostrar para você que você consegue ser bonita sendo você mesmo. isso aí. E acho que mais importante de tudo isso, a vida toda, né, doutor? Que eu tenho certeza que quem está nos assistindo já passou por aquelas dietas mirabolantes que come só abacaxi, come só ovo, emagrece 5 quilos e depois engorda 20 quilos. Como é que a gente faz para ter uma vida estável? Vamos lá. Antes da gente entender como a gente faz, a gente precisa entender por que a gente chegou até aqui. Sim, Como é que a gente tem hoje uma pandemia de obesidade? nossa, Por verdade. que as pessoas estão tão gordas? Por que as pessoas estão engordando tanto? Em países como os Estados Unidos, hoje tem 80% da população em sobrepeso. É muita É coisa. muita gente. A gente sabe que a obesidade é uma doença, a gente sabe que muito mais do que aceitação, do que a entender o corpo e padrão de beleza, a gente sabe que obesidade Uhum. é uma doença inflamatória e está associada a diversas outras doenças. Não sei se você sabia hoje, Ivan, a gente tem um conceito, antigamente a gente achava que o câncer de mama dava por conta familiar. Então, a Tá, mãe, a tia, a avó tinha câncer e você tinha um fator genético sim. alto. Hoje a gente sabe que obesidade e sedentarismo é mais importante Eu no não sabia. desenvolvimento do câncer de mama do que a própria história familiar. Gente, olha que dado De importante. tanta gente doente com obesidade, aumentou o número de câncer de mama. Eu não Então, sabia disso. obesidade é um problema muito sério. E da onde vem isso? Por que é tão fácil engordar e tão Sim, difícil emagrecer, emagrecer. né? Todo mundo tem facilidade para engordar. Você sabe que comendo brigadeiro todo dia você vai engordar. Agora, não é comendo alface Que todo vai dia que vai emagrecer. emagrecer. Ou se fosse assim. É uma injustiça isso. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa voltar um pouco atrás na história do homem. Tá, vamos lá. O ser humano é o mesmo ser humano há mais ou menos 10 mil anos. Uhum. Então, a evolução genética ela se dá por reprodução. Então, você tem um filho que passa o gene para frente, assim sucessivamente. Ok. Isso, ao longo de milhares de anos, vai perpetuando a espécie e pequenas modificações vão acontecendo ao longo desse processo. Tá. O ser humano de hoje é mais ou menos o mesmo ser humano de mais ou menos 10 mil anos. Tá? E o ser humano que sobreviveu a 10 mil anos, ele tinha duas capacidades. Primeira, armazenar energia. Uhum. E segundo, ele precisava comer para ter essa energia, Tá. tá? Então é assim que a Até porque gente ele vive. caçava, a gente tá falando Exatamente. dessa Dessa época. época. Então ele caçava, Uhum. mas ele não caçava todo dia. Sim, Então, só sobreviveu o homem capaz de armazenar aquela energia que ele consumiu. tá. Então, ele tinha essa capacidade de absorver energia e ele tinha a capacidade de armazenar a energia. Uhum. Ok? Ok. Aqueles que não tinham essa capacidade morriam antes Morriam. de chegar na vida adulta, antes de chegar na vida reprodutiva, ou seja, o gene não passava para frente. Legal. O mundo foi evoluindo, a agricultura foi evoluindo, as pessoas foram fixando nos seus lugares, cidades, plantações, criações, e a gente foi tendo uma necessidade cada vez menor Uhum. de gastar energia para ganhar energia. Então eu precisava Tá. caçar. Não preciso mais. Não preciso mais. Aham. Eu precisava subir em árvore, não preciso mais. Eu precisava andar várias áreas para conseguir um alimento, não preciso mais, porque está tudo mais fácil. Tá E na cada nossa vez mão. isso foi ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, até que, há muito pouco tempo atrás, Uhum. 60, 70 anos atrás, houve o boom da industrialização da comida. É mesmo. É ruim, isso é ruim. Porque este foi o grande mal da humanidade, a industrialização da comida. Foi um mal, mas foi um mal necessário. Por quê? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Não tem como alimentar todo mundo se você não tiver uma comida E é industrializada. prático, né, doutor Vitor? É fácil, é rápido. acessível.
E essa industrialização da comida tirou uma das características principais do alimento, que é a qualidade nutricional. Hoje o alimento industrializado ele tem muita caloria e pouco valor nutricional. Sim. Eu não vou entrar muito nesse tema porque é Sim. muito longo, mas basicamente a gente come só caloria, a gente não come nutriente. Tá? Uma qualidade ruim. Pronto. Esse alimento de qualidade ruim, quando encontra aquele homem lá atrás, que precisava de energia, é o que ele mais queria. Porque esse alimento é energia pura. E aí, esse homem que armazena energia para sobreviver, armazena tudo. Tá explicado. Então, quando você faz uma dieta pobre em nutrientes, mas rica em caloria, o seu corpo fala, uau, é o que eu quero. E aí ele armazena tudo. Segura tudo. E aí você começa a engordar. Engorda. E aí você tem um outro problema da vida cotidiana, que é o sedentarismo. Ainda mais depois da pandemia, né, gente? Que a gente está falando disso. Hoje, você não pega o telefone, liga, aplicativo, chega na sua porta. Você não precisa mais nem no supermercado. Se você quiser. Gastar a energia que você gastava no supermercado, você não gasta mais. Agora chega na porta, se bobear, tem gente que nem desce para pegar põe no elevador e vai até sua casa. Nossa vida hoje, né? Você gasta muito menos energia do que se gastava anteriormente. Sim. E você tem uma facilidade ao acesso à energia muito maior. Então você tem uma balança desregulada. Eu ganho muito mais, mas gasto muito menos. Ou seja, vai engordar. Vai engordar. Vai sobrar energia. E para o nosso corpo, sobrar energia é bom. O nosso corpo ele foi criado para sobrar. Olha só. Ele economiza o máximo possível. Para ele trabalhar, você disse? Para ele fazer tudo. Porque assim, só sobreviveu o homem capaz de guardar energia. De acumular. Então nós temos a memória genética de que quanto mais sobrar, melhor. Então quando eu posso economizar no meu corpo, eu economizo. Que é o efeito sanfona. O que acontece com o efeito sanfona? Você faz uma dieta maluca, emagrece. Pá! Aí você não consegue sustentar essa dieta, porque ela não faz parte da sua vida, engorda. Só que você engorda mais. Por quê? Porque o seu corpo aprendeu a trabalhar com menos. E aí, quando você faz outra dieta, você tem que fazer uma dieta mais radical ainda, por mais tempo ainda, para não chegar mais naquilo que você chegou. E aí você vai. E sempre numa curva ascendente. Então você desce, mas sobe, desce, mas sobe. E sempre apontando para cima. Por quê? Porque o seu corpo vai se adaptando para cada vez gastar menos e ganhar mais. Gente, isso faz todo sentido. Essa conversa está muito boa. Por isso que obesidade é o mal do século. Não é uma questão estética, Van. Sim, estamos falando de saúde. A estética tem um problema. Mas é uma questão de saúde. Porque junto vem pressão alta, vem doença cardiocirculatória, colesterol, junto vem os cânceres, as doenças inflamatórias como um todo, diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas. Nossa. Tudo isso está associado à inflamação que a obesidade causa no corpo. Para mim, o que você falou do câncer de mama já matou. Eu nem sabia disso. E isso é assustador. E esse é o futuro se a gente não mudar o jogo. E como a gente muda o jogo? Vamos lá, receitinha para anotar, gente. Como a gente muda o jogo? A gente muda o jogo entendendo a base do nosso corpo. Primeira coisa, eu preciso comer comida de verdade. Saudável. Comida de verdade. Tá. O que é comida de verdade? É comida que não vem no pacote. Tá. Comida que vem no pacote é comida processada. Industrializada, esquece. Se eu como comida de verdade a maior parte do tempo, e aí eu vou chegar num outro conceito que é importante a gente, mas vou deixar isso mais para frente. Tá. Se eu como comida de verdade a maior parte do tempo, eu consigo mostrar para o meu corpo que, além de caloria, eu estou dando nutriente. E ele falou, opa, é mais parecido com o que era antigamente. E o segundo ponto, eu preciso gastar. Sim. Como eu gasto? Atividade física. Ponto. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não existe outra forma, outra maneira, outro milagre, outro... Não existe. Tá. Porém, a gente sabe que hoje em dia é difícil. A gente sabe que a vida cotidiana tem várias outras exigências que é difícil você colocar 2, 3... Quem que tem 3 horas do dia para fazer atividade física? Quem tem
3 horas do dia para ir na feira, comprar fruta, Esquece. verdura, lavar, fazer, não sei o quê. Quer dizer, você tem hoje várias dificuldades por conta da vida cotidiana que fazem com que seja muito mais fácil você parar Pegar um num saquinho. drive-thru, É. né? Come uma comidinha ali, um hambúrguerzinho rápido, não sei o quê, uma explosão calórica, Não mata a fome, né? só te dá energia vazia, que vai direto para sua gordura, Uma que vai comida fazer ruim. você ficar doente. Sim. Você dentro do seu carro, sem fazer esforço nenhum, nem força Nem para come abrir direito. nem força para abrir o vidro você faz mais, né? Nem gastar a energia Sim, do, sim. é só Só encostar o dedo encostou, ali. desce. Daqui a pouco os carros mais modernos você vai falar abre o vidro, ele abre o vidro. Nem essa energia você gasta mais. Muito ruim. Só que o nosso corpo ainda é o mesmo do cara que gastava energia. Tá. Então, 2 regras básicas para a sua vida ser saudável: comida de verdade e atividade física. Ponto. Dito isso, passamos agora para algo que eu acho muito válido. Quem falar que consegue fazer 3 refeições por dia, quem falar que consegue fazer essas 3 refeições por dia saudáveis, Sentadinho. sentadinho, Sem o telefone com na mão. calma, respirando, sem estar estressado, tá mentindo. Não dá. Impossível, não dá. Nem você que mora lá no interior do mais interior do interior, você vai correr meio correndo porque você tem coisa para fazer, porque a vida cotidiana mudou Sim. muito. De forma que, se você conseguir equilibrar e fazer a maioria das suas refeições, e não todas, De 3, 2, 2 saudáveis, então café da manhã e o jantar já tá melhor. já está ótimo. Tá. Já ajudou. Então, este é o ponto. É fazer com que a exceção... Não seja a regra. Exatamente. Então, quando eu tenho a exceção, puxa, vou sair com meus filhos, vamos numa lanchonete? Pô, legal, vamos. Eu posso fazer isso. Mas vou levar meu filho a almoçar todo dia numa lanchonete? Não. Estou criando uma bomba relógio. Sim. Que é o que a gente vê hoje. Você sai na rua hoje, você vê aqueles menininhos tudo gordinho, inchado. E dá uma dó Dá da uma criança. dó, porque a criança não tem culpa. Sim, os pais, né, doutor? E assim, eu até tiro a culpa dos pais, porque é muito mais fácil você meter um Mais hambúrguer, prático. um sorvete, uma bolacha recheada, Do que um brócolis. do que um brócolis. E o paladar é diferente. Claro. É muito mais gostoso tomar um pote de sorvete do que um brócolis, uma couve-flor. Uma chicória. Uma chicória. A chicória é ruim pra caraca. Mas a chicória é muito saudável. É verde escura, tem bastante ferro, tem complexo B. Então, vamos fazer a exceção. O nome já diz, né? Vamos fazer da comida industrializada um recurso quando não tem outro. E não a regra. Eu não vou passar no supermercado e comprar aqueles congeladinhos de lasanha que vem cheio de coisas, sabe? Esse mesmo tipo. Quer dizer, isso todas as refeições da minha vida não pode ser essa. Tá. Mas eu posso ter uma lá caso eu chegue atrasado. Mas é uma exceção. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa equilibrar no sentido de: existem exceções? Existem, mas essas vão ser exceções. Tá. A regra vai ser comer saudável. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil, mas se você organizar o seu tempo, se você deixar um dia reservado para fazer as principais refeições, por exemplo, salada. Tão rápido. Guarda um dia para lavar tudo e deixar. Uma semana dura na geladeira. Sim. Um Já bom de salada. Já corta, deixa pronto, já monta a sua saladinha. Monta a sua saladinha com uma coisinha gostosa, uma nozes, um salzinho, uma pimentinha, um temperinho diferente. Fica bem gostoso. Fica gostoso. Você melhora a palatabilidade do seu alimento e você consegue seguir uma dieta mais balanceada, uma dieta mais fica saudável. Prazeroso, né? Muito prazeroso. E esse é o ponto legal, sabe, Ivan? Quando a gente começa a fazer a coisa certa, o resultado de fazer certo é tão prazeroso que compensa aquele mísero segundo do chocolate. Chocolate é uma delícia, eu adoro chocolate. Ainda bem que ele falou isso, né, gente? Que eu também adoro, tava quieta aqui. Eu não vou falar mal de chocolate, mas eu vou. Chocolate é uma delícia. Mas o prazer do chocolate ele é muito efêmero. E é na hora, né? Agora, o prazer de se olhar no espelho. Isso aí não tem O prazer de você estar de bem com o seu corpo. Esse não é efêmero.
É O prazer de verdade. você sair na rua e receber um elogio falando, nossa, como você tá bonita. Nossa, como você tá Sim, elegante. Nossa, olha como você tá bem. Porque a beleza, ela tem a ver com saúde. A gente vai falar total. isso em outros Sim. podcasts. Isso é um tema do meu livro. Beleza e saúde estão juntas. Nenhuma pessoa doente consegue transmitir beleza. Por isso que a gente brinca aquele ditado, mas é tão verdadeiro. A beleza vem de dentro. E é verdade, isso é fato. E quando você, dentro de você, está saudável, não é mais aquele efêmero minuto de prazer. Uhum. Você tem um prazer verdadeiro, que é o prazer da aceitação pessoal, do amor próprio e tudo mais. Daquela luz que a gente brinca. Exatamente. Essa luz se dá através de um hábito saudável de vida. Outra dica muito importante. Essa dica É de milhões. essa vale ouro. E pouca gente fala isso, até porque a gente, quando fala mal disso, a gente está indo contra uma indústria muito forte, muito grande e tudo mais. Mas o nosso corpo, ele não foi preparado, ele não tem condição de lidar com 3 tipos de alimento. Olha lá, importante isso que você vai falar. E a dica é evitar esses 3 tipos de alimento. Evitar esses 3 3 tipos. tipos de Vamos lá. alimento. Vamos lá. Por que a gente deve evitá-los ao máximo? E é difícil evitá-los porque boa parte do que a gente come hoje e boa parte dos prazeres sociais que a gente tem a ver com esses alimentos. São 3. E um quarto que vem somar com esses 3. Tá. Açúcar branco, que é o açúcar refinado. Farinha branca, que é a farinha refinada. Que vai em tudo. E a gordura vegetal hidrogenada, que são 3 alimentos que não existem na natureza. Ou seja, foi industrializado. Foi criado pelo homem. Tá. Esses 3 alimentos não existem na natureza. Você tem açúcar na natureza? Tem. Da onde? Da fruta. Do mel. Da fruta, que é um disacarídeo, que é um açúcar composto. Tá. O açúcar branco é um açúcar simples. Tá? Que a gente inventou. Que a gente inventou para quê? Para adoçar mais, para aumentar a quantidade, para aumentar a produtividade, para ficar mais fácil de fazer. Então, você pega uma colherzinha de açúcar, vale muito mais do que uma colher de açúcar natural, de açúcar coisa. Vamos pegar o açúcar mascavo. Sim. Você já adoçou com açúcar mascavo? Tem que pôr muito mais. Muito mais. Por quê? Porque ele não é tão doce. Então, quando eu quebro o açúcar mascavo em várias vezes, eu uso química para fazer isso, eu estou fazendo um açúcar que não existe na natureza. Tá. O açúcar mascavo existe na natureza, Sim. que é o caldo da cana. Mas este açúcar refinado não existe. Ele tem um valor calórico muito alto e ele tem 0 valor nutricional. Ou seja, ponto negativo. Esse é um. Tá. Farinha branca. O que é farinha branca? Tudo. Pão, macarrão, bolacha. Isso é farinha branca. A farinha branca, o que ela é? Ela pega o trigo, quebra em vários pedacinhos, para aumentar a produtividade e aumentar a forma de fazer alimento. Então ele fica mais barato porque você tem mais quantidade. Só que ele também não é um alimento natural. Tá. É um alimento que não existe na natureza. O homem criou. E a gordura vegetal hidrogenada, que é margarina, que é sorvete, que depois eu vou falar do sorvete. Tá. Mas basicamente que é a margarina, que é uma gordura vegetal que foi hidrogenada, ou seja, coloca uma molécula de hidrogênio nela para ela dobrar de tamanho, dobrar de sabor e 0 valor nutricional. 0. Ai, gente, vamos ver o que a gente vai Quando a gente associa esses 3, péssimos. É o pior alimento que tem. E tem dois alimentos principais que são os piores alimentos que existem. Além desses 3? Que junta esses 3. Ah, tá. Se você ler lá na fórmula, ele tem esses 3. Tá. Bolacha recheada. Ó, criançada. E sorvete industrializado. Ai, sorvete! Não esse sorvete gostoso dessas sorveterias. Gourmets, que são sorvetes, ou esses sorvetes de fruta, não. Tá. Tô falando aquele sorvete de pote. Sabe aquele que compra na coisa que depois que você começa a tomar os melhores, você não quer mais tomar ele? Sim. Porque você aprende que eles são ruins e tudo mais. Esses 2 alimentos, eles têm esses 3 componentes. Nossa, gente. Eles têm farinha, eles têm gordura e eles têm açúcar. E aí eles têm uma outra coisa que essa foi a grande invenção da indústria alimentícia. Colocar sal
no doce. Esse do sal eu já sabia, a gente já tinha conversado. Quando você coloca sal no doce, você engana o seu corpo sobre a saciedade. A palatabilidade desse alimento se torna muito maior. E sal é tão ruim, né, doutor Vitor? Prejudicial. Prejudicial em excesso e tudo sim. mais. Mas quando você mistura o sal a esses 3 alimentos, você piora muito mais. Por quê? Porque você não consegue parar de comer. Porque quando você come algo muito doce, só açúcar, você quer depois você enjoa. Sim, é você verdade. Você enjoa. Por quê? O nosso corpo ele tem uma regulação. Falou, tá muito doce isso aí, para de comer. Já deu, né? Já deu. Tá. Agora, põe uma pitadinha de sal, vê como você come o dobro. Com certeza. Por que aquela bolachinha não vou falar o nome, mas é um chocolatezinho que dentro tem uma bolacha que vai lá de azul. Sabe aquele que eu tenho azul, branco? Por que a gente não para de comer e come a caixa inteira? Porque tem o sal. Porque tem o sal. Ele tem um salgadinho no final. Gente, olha que explicação. Que faz você comer mais. O sorvete industrializado, ele tem um salgadinho no final. E pode ler lá na fórmula. Tem sal? Tem sal. Todo alimento viciante tem açúcar e sal. Por que o americano é tão gordo? Nossa, eles são muito gordos. Porque quem já foi para os Estados Unidos sabe que você não sabe se a comida da lá é salgada ou doce. É verdade. Né? Nossa, demais. Assim, você vai comer a muita carne, mistura, é meio salgado, meio tempero. doce, aí o purê é doce, aí vem junto com um negócio de maçã, aí vem um negócio milho. bem salgado, e aí você come aquilo tudo, e você não para de comer, e vem uma sobremesa que é um pudim, que é um bolo cheio de manteiga, e manteiga cheia de gordura, amendoim e é meio e você não sabe se é sobremesa. Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem que a gente come muito bem. O Sim. alimento saudável no Brasil é muito mais acessível que em qualquer país do mundo. Isso é uma vantagem que a gente tem. Mas quando você mistura esses 3 alimentos com o sal, você cria uma bomba para o seu organismo. Uma bomba. É uma verdadeira bomba. Gente, então, olha aí. A gente sabe que é difícil evitar comer isso. Por quê? Porque a gente vive em sociedade e ninguém quer aqui ser o chato do eu só como alfafa, broto de feijão e biscoito de arroz sem... Não é esse o ponto. O ponto é o equilíbrio. Mais uma pergunta agora. Dá pra gente comer esses alimentos ruins, vamos dizer assim, em pouca quantidade ou é para eliminar da vida? Se você puder eliminar, melhor. Tá. Mas como a gente sabe que é muito difícil eliminar, e aí eu estou falando de vida social, mais do que de saúde, porque aí também tem um problema, né, Van? Uma pessoa muito chata, ela morre de doenças da chatice. Assim. A gente sabe que o lado psicológico é muito importante. Uma pessoa muito ranzinza, muito rancorosa, vai ter depressão, vai ter outro tipo de doença por conta desse comportamento chato dela. Então, se você consegue equilibrar, então assim, meu filho vai na casa da avó. Vai comer o que tiver Vai lá. ter uma bolachinha lá. Pô, legal. Mas na sua casa não compre. E de manhã, o que a gente pode comer, doutor? Então, hoje existe muita discussão sobre jejum, sobre coisas. Eu não quero entrar nesse tema, até porque é outro tema. Mas, assim, basicamente, o que a gente precisa comer? A gente precisa comer coisa colorida. Tá. Então, de manhã, frutas, sucos coloridos e coisas coloridas. Quanto mais cor, mais vitamina tem, mais micronutriente tem. Legal, e isso é uma discussão que eu também não quero entrar, porque senão fica muito específico. Tá. Existem 2 tipos de grupos alimentares, os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes é carboidrato, proteína e gordura. Tá. Micronutrientes são sais, vitaminas e tudo mais, tá? Quanto mais colorido for o alimento, mais micronutriente ele tem, melhor para o nosso organismo ele é. Então, se a gente consegue equilibrar, perfeito. Então, o que a gente deve comer de manhã? A gente deve comer comida saudável. Fruta. A gente deve comer... eu quero comer um pão. Ok, o pão não é ruim. O problema é só comer pão. Entendi. Entende? Tá. O problema é comer 10 pães. O problema é encher o pão de margarina e comer com café adoçado com 3 kg de açúcar. E aí fica no sofá. Sofá. Tá, entendi. Então, ou fica no computador, ou fica trabalhando com 3 multitelas, né? Agora a galera trabalha multitelas, né? 18 telas e come, engole e não vê o que está comendo. Então, o problema não é o que você come só. É o que você faz com o que você come. Então, saber equilibrar e saber pontuar isso é a receita de saúde. E aí, Ivan, eu gosto de falar isso assim,
Eu adoro falar isso. Às vezes a gente precisa dar uma radicalizada para mudar esse jogo. Uhum. A gente vive, hoje a gente já falou isso várias vezes aqui, mas a gente vive muito, muito no automático, né? Total. Total. Então, o que Total. tem eu como, passa ali, Sim. pega, tô acostumado a comer pizza todo Come sábado à noite. trabalhando, Come no trabalhando, celular. celular, é tela aqui, é TV, é tablet com as crianças, e empurra a comida do jeito que tá, e Vai que vai. bota, nem sabe quantas colher de açúcar tem. Você toma uma Coca-Cola. Vocês viram uma propaganda muito interessante de um refrigerante. A moça vai num barzinho e ela pega um pote de açúcar e vira o pote de açúcar assim. E tinha um tanto de açúcar, ela vira no café dela, aí a pessoa olha e fala, nossa, mas para que tanto açúcar? Aí ele fala, o senhor está bebendo esse refrigerante, e nem era qualquer um outro. Tá. Você está bebendo esse refrigerante, tem tanto açúcar quanto. E a gente não sabe que ali dentro tem uma quantidade tão grande de Nossa! açúcar que se a gente olhasse para ela, a gente ia ficar enjoado. Se tivesse tudo Sim, divididinho, né? a gente ia ficar enjoado. Então, o nosso hábito diário, ele às vezes é difícil de mudar. Sim. E é isso que é o que eu defendo, e eu acho que essa é a grande questão. Como eu posso fazer para mudar isso de maneira mais simples e mais fácil? Outra dica de milhões. De milhões. Que mudar é difícil, né? Porque é muito a gente difícil. Tem resistência. A gente tem não só resistência, a gente tem uma tendência a voltar. Então você muda um tempo, mas depois você volta. Sim. Você muda um tempo, mas depois você volta. Por quê? Porque a gente é meio que conduzido a isso, né, A gente Vã? cresceu assim, Você vai sair com o seu marido. E aí ele, vamos jantar? Vamos. O programa de casal é jantar. Total. Total. E aí você vai num restaurante, e aí você vai falar, não, me dá o cardápio aqui, que eu quero o valor nutricional desse alimento. Você vai fazer isso. O garçom vai olhar para nossa cara e vai falar, oi? Oi, eu quero beber esse vinho aqui, mas você, por favor, me dá que eu quero saber quantas calorias tem. Sim. Foi adicionado açúcar nesse vinho? É. Não foi? Tem gente que faz isso. Pô, mas é chato pra caraca. Claro. É chato. Agora, como é que eu posso fazer isso de maneira natural? Ou seja, ir jantar com meu marido, com minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada, de maneira leve, de maneira gostosa, comer o que eu quiser, comer a sobremesa, fazer tudo. Sendo a exceção e Sendo não a a regra. exceção e não a regra. E aí, como eu faço para mudar isso? Um fator marcante. O que é um fator marcante? Qual é? Uma cirurgia, um medicamento específico, um tratamento Para te dar aquele up. para te dar aquele, para pegar você e tirar você daqui e por aqui, falar agora vai. E, gente, isso que ele está falando é verdade. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Eu já fiz. Ah, já tô gorda mesmo, vou comer tudo isso. Já tinha que emagrecer 5, agora vou ter que emagrecer 7 ou 10, sei lá. Já tô perdida. É assim. Porque o ser humano, ele funciona muito com resultado. Se você não tem resultado, você não muda. Fato. Você só muda algo que te incomoda e que te traz resultado mudando. Tá. Então, assim, eu quero começar a malhar. Por que todo mundo desiste da academia? Você sabe por que todo mundo Não desiste da sei. academia? Porque demora 6 meses para você ver resultado. 6 meses, é bastante É tempo. bastante tempo. Meio ano. Algumas pessoas com 3 tiveram uma genética boa e fizeram mais certo Todo com mundo 3. desiste, né? Todo mundo desiste antes. Ou a pessoa faz a vida toda, que é aquela que gosta muito, mesmo, ou não ela faz. desiste. Por quê? Porque tolerar um exercício sem ver resultado, quando A você longo não prazo. gosta de exercício, porque quando você gosta de exercício, Vai numa boa. eu adoro fazer exercício. Eu também. Eu acordo 6 horas da manhã feliz da vida. A gente vê lá no Instagram. Doutor Eu Vitor, cedinho. adoro. 6 horas da manhã eu tô fazendo meu exercício, minha mulher fica, pô, você vai sair agora, tá frio, Mas você você é vai louco. com prazer. Pô, mas eu gosto. Então, para mim, essa regra não vale para quem gosta. Tá, Mas para quem não gosta, não existe. é difícil você Sim. ficar 3 a 6 meses. martírio, É um martírio. Como eu faço para isso mudar? Então, eu vou fazer, por exemplo, uma lipo. Eu pego um procedimento externo, com a ajuda de uma pessoa externa, que vai exigir dinheiro, esforço, tempo, Sim. dor, sacrifício, que vai exigir um certo... Uma mudança, uma mudança. E a partir dessa mudança eu falo, opa... Viu o resultado. Já vi o resultado, já fiz tanto, eu vou mudar? Não vou. Outra forma, e aí eu estou falando da cirurgia porque é o meu mundo, mas eu posso falar, contrata um personal 3 meses. Nossa, muda muito. Paga pro cara
3 meses. E aí, assim, não é pagar uma aula. 3 meses Sim. antecipado. Ó, nós vamos fazer 4 vezes por semana e eu vou te pagar 3 vezes. Vai doer no bolso, você vai fazer. Você vai fazer, ele vai te levar. E aí, no 3º mês, você fala, opa, essa bumbum aqui tá duro. Vi Aí sim, resultado. eu Tá quero esse valendo a bumbum duro pena. pra mim. E aí você continua. Porque se você não vê o resultado, você não vai verdade. continuar. E aí eu falei de coisas que gastem dinheiro. Mas você pode fazer um compromisso com você sem gastar dinheiro. Vai caminhar. Por exemplo, vou andar de bike. Sim. Vou caminhar. Vou fazer. E aí você faz um compromisso real, firme. Uma mudança é coisa. Eu vou andar de bike todo dia às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ou quando chegar em casa. Vou pegar minha filha, vou pôr no carrinho dela ali e vou andar de bike com ela. Ou eu vou andando, ou eu vou parar do ponto de ônibus. Eu trabalho, tem um ponto de ônibus na frente. Eu vou parar 4 quadras antes. Vou caminhando. E vou caminhando. Na semana seguinte, eu paro 5 quadras antes. É de vou graça. Caminhando. Eu pago 6 quadras antes e vou caminhando. E aí você vê o resultado. Então você toma uma atitude radical, que vai exigir esforço. É verdade isso, gente. E que ele você consegue o resultado. E aí, quando você consegue o resultado, ninguém te segura. Por que a gente vê esse monte de vídeo de gente na internet antes e depois? Perdi 30 quilos, 40 quilos fazendo exercício. Porque a pessoa viu o resultado. E aí fica viciada, né? Naquilo que é e tão aí ele bom. muda. E aí, assim, e aí a gente entra numa regrinha que eu acho super bacana, é uma coisa que eu sigo, que é o 80-20. Eu passo 80% do meu tempo fazendo direitinho. Focado. Focado, comendo certo, equilibrando, fazendo tudo bonitinho, cortando açúcar, cortando gordura vegetal hidrogenada, cortando farinha branca. Quer dizer, nesses dias eu não vou comer isso. Os 20 você come. E aí eu saio com meus filhos, eu saio com a minha esposa, eu dou risada, eu como chocolate, eu tomo sorvete industrializado. Então, eu consigo levar uma vida equilibrada porque eu passei a maior parte do meu tempo fazendo as coisas certas. Sim, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Esse é o ponto. E a gente tem muita dificuldade de ter equilíbrio hoje, né? Sim. A gente é muito extremo. A gente tem muita coisa, ou tudo ou nada. Ou eu tenho o maior iPhone do planeta, ou não serve para nada. Sim. Ou eu tenho o carro mais potente do universo, ou o meu carro não é nada. Ou eu sou a pessoa mais linda, ou não. Quer dizer, para. O equilíbrio, o caminho do meio, e aí a gente pode citar Buda, né? O Buda fala que o caminho do meio é o caminho do sucesso. É o caminho do bem. Interessante isso, hein? Não é nem um 8, nem um 80. Sim. É ter ali o equilíbrio. É saber. E aí o meu equilíbrio é diferente do teu equilíbrio, que é diferente do equilíbrio de quem está assistindo a gente. Porque cada um vai precisar de um equilíbrio. Tem que achar. E aí uma coisa que precisa de ser dita é que assim, essa regra 80-20 não vale para quem está fora do peso. Tem que ser 100%. Nesse caso, até você chegar onde você quer, precisa estar focado. Depois que você chegou, aí você faz 80-20, tá? Porque se você fizer isso, você não vai perder. Vai ficar igual. Porque equilíbrio, você não vai ganhar, mas você não vai perder. Tá. Então, você precisa... Essa regra 80-20 vale depois que você chega. Para quem já tá ok. Então, faz um esforcinho, conta com a ajuda de um profissional, conta com a ajuda de alguém que pode te ajudar, que sabe te ajudar, que quer te ajudar. Sim. Chega onde você quer e aí você consegue manter. É difícil? O começo é. Mas não é impossível. Mas tem gente que faz, né? Eu adoro a frase assim, se alguém fez, você pode fazer. Com certeza. Se alguém fez, você pode fazer. E aí só toma cuidado, que isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né? A gente tem muita exposição a muita gente, né? Eu ia falar isso agora. Não fica falando para todo mundo, não, né? Não precisa. Faz a sua parte, guarda para si, vai fazendo. Porque a sua atitude vai trazer gente. Sim, a sua atitude a atitude vale mais do que palavra. E aí você, primeiro cuidado com o que você vê fora, porque as pessoas postam só, principalmente nas redes sociais, né? A rede social é o palco da vida das pessoas. Nossa, é tudo lindo. Ninguém vê lá, o backstage, né? Ninguém vê o que acontece atrás. Vê só o que acontece ali na frente. Sim. Mas foca no teu, guarda o teu para ti. Sem falar. E faz. Começa devagarzinho. Começa sem esperar tanto.
Começa uma vez por cada... Uma escada tem Um dia vários de cada degraus. vez, né, doutor? Vai no primeiro. No dia seguinte, vai no segundo. Pô, teve que sair. Volta o mais rápido possível. Sabe? Vou viajar com meus filhos. Cara, não é hora Não vai de ser a fazer chata da dieta. viagem, né? Sim, mas voltou de viagem, já volta rápido. Ou na Retoma. viagem dá uma equilibrada. Não precisa chutar o pau da barraca ali. Vai devagar, equilibra. Pô, vou fazer uma refeição. Pô, vou comer mais essa aqui. Não, segundo seguro. O café da manhã dá uma controlada. Quer dizer, é possível fazer desde que você tenha um compromisso com você. Verdade. Que eu acho que esse é o ponto. E faz toda a diferença. A gente ter um compromisso pessoal com o seu próprio corpo, com o seu cuidado, com a sua saúde, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque se você não tem isso, ninguém vai ter por você. É um respeito, né? É um respeito e a gente exige tanto respeito dos outros. Você já falou, você tem que me respeitar. Cara, nem você se respeita. Sim. Você come um monte de lixo. Você não dorme. Nem sabe o que come. Você não faz nada pro seu corpo, nada. Você quer que a outra pessoa te respeite. É isso mesmo. Pô, só o seu prato já não me dá respeito a você. Você não está se respeitando. Você não está colocando para dentro coisas saudáveis. Como é que você quer que o outro te respeite? Não dá. É impossível. Pessoa que olha uma pessoa comendo daqueles lanches todo dia. Nossa, gigante. É a pessoa que essa aí não se cuida, essa aí não se respeita. Não dou nada para ela. É isso mesmo. Não vou respeitar. Não tem por que eu respeitar. Ela não se respeita. Agora, uma pessoa que come direitinho arroz, feijão, bifinho, salada, saladinha, papapá, depois uma frutinha. Vou comer um pedacinho de chocolate, beleza, um pedacinho, não precisa ser a barra toda. Eu lembro que eu trabalhava com uma cirurgiã plástica, que ela comia uma barra de chocolate por dia. Era cirurgia plástica. Uma barra por dia? Ela comia uma barra, sabe aquelas barras grandes? Ela comia uma barra por dia. Ela comprava de caixa, ela era numa doceria. Deus. 40 anos infartou. Infartou por causa do estresse, infartou, 40 anos infartou. Meu Deus. Por quê? Pô, mas precisa comer uma barra? Todo dia? Todo dia, gente, todo dia. não. Precisa comer uma barra? Come um quadradinho, né? Equilibra. Um quadradinho hoje. Amanhã eu vou, tô mais ansioso. Tô mais nervoso. Se tiver um problema, eu vou comer dois quadradinhos. Bem legal, dia o outro não come. Tá ansioso, vai fazer exercício. Tá com vontade de comer chocolate? Queima um pouquinho, faz uma caminhadinha, vai comprar o chocolate até um lugar mais longe. Vai a pé, né? Que aí você não compra. Você fala, não vou comprar chocolate, não. Passou já a minha ansiedade. Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso é químico no nosso corpo. E o exercício é uma grande maneira de você satisfazer essa necessidade química. Então, se você consegue fazer esses pequenos comportamentos de equilíbrio, você vai sair na frente. E aí, de novo, você entra num ciclo virtuoso. Sai do vicioso, que te leva para baixo, e entra no virtuoso, que é uma coisa te leva boa para cima. E aí você não sai desse efeito sanfona, você começa a mudar e começa a equilibrar. E começa a ser uma pessoa agradável, que pode tomar vinho, que pode sair para comer com seu marido, que pode comer um prato bonito, que vai postar no Instagram seu prato lindo e maravilhoso. Por quê? Porque durante a semana ninguém viu o pratinho de salada que você comeu. Mas você no fim de comendo semana, alface. Você comeu a coisa que você queria. Então, este cuidado pessoal que a gente precisa entender, que a gente precisa fazer, que a gente precisa praticar, o maior beneficiado... Nós mesmos. É o equilíbrio, é ali o 80-20, adorei esse número, 80-20. Segunda a sexta, tudo bonitinho. Fim de semana eu relaxo. Que legal. E se você fizer a conta, dá certinho. Se a gente fizer 3 refeições por dia, seriam 21 refeições em 7 dias. Sim, 7 vezes 3, tá. Se a gente pegar 80% de 21, a gente está falando de 16, 17 refeições. Certo? Se você pegar um fim de semana com 6, menos 21, daria ali 20, daria 14, né? Tá certinho. Dá certinho. Então, você deixa o jantar de domingo, já volta ao normal. Já volta. E o café da manhã do sábado, você deixa ele também normal. Tá. Então, você tem o almoço do sábado, o jantar do sábado, o café da manhã do domingo e o almoço do domingo. Ok. Pô, não dá para ver bem assim? Muito bem. E é o que ele falou, quando você se olha no espelho, coloca aquela roupa, aquele biquíni, vai namorar, não tem... Receber um elogio e falar assim, nossa, como você está bem. É muito bom. É muito bom. E é possível, sem cirurgia, sem esforços
assim, mirabolantes, Tá. sem Coisa de outro mágica, mundo. sem milagres. É uma questão de compreensão e comportamento. E, gente, comer direitinho aqui, o doutor Vitor explicou, não é passar fome, não. É comer saudável, né, doutor? Não é que tá falando de passar Isso é uma fome. coisa muito louca, né? Se não sei se você sabe, o número 1 do McDonald's tem 1.000 calorias. Uma Coca, uma batata e um Sabia. hambúrguer. E um Infelizmente, Big eu Mac tem sabia. 1.000 calorias. Se você comer 1.000 calorias E uma em refeição. uma refeição. Agora, se você come essas mesmas 1.000 calorias num prato de arroz e feijão, dá Nossa, 4 colheres de arroz, 4 colheres de feijão, um bife grande. é muita coisa. É muita comida. Só que 1.000 calorias desse alimento é muito melhor que 1.000 calorias Sim, desse outro alimento. Por quê? Porque esse outro alimento ele tem caloria cheia, ele tem micronutrientes, ele tem vitamina, o seu corpo leva tempo para absorver. Então, quando eu como um hambúrguer, um refrigerante doce batata frita. e batata Sal, frita, ketchup. sal, tudo junto, o seu corpo absorve rapidão e vai direto para a gordura. E você já tá com fome logo. Logo, se você come um prato saudável, essas mesmas 1.000 calorias levam tempo, você tem mais saciedade, você consegue uma absorção desse alimento mais lenta e você consegue ter um alimento muito mais saudável. Então, 1.000 calorias valem menos quando tem alimento vazio do que quando tem alimento saudável. Que papo ótimo esse, doutor Vitor. Se cuidar, depende só da gente. Faz parte da vida, né? A gente só tem a vida, né, Van? E passa rápido, né? Nós estamos gravando isso em novembro. Novembro. Daqui Natal. um piscar de olho é o Natal. E aí já vem outro, já vem outro, já vem outro. E quando vê, já foi a vida toda. Quer dizer, a única coisa que a gente tem de verdade é a nossa vida. Vamos viver É bem. o nosso corpo. É a nossa pessoa. Pô, nós vamos jogar fora isso? De jeito nenhum. Com essas dicas, então, Van, muito obrigado. eu que agradeço. Foi o máximo. Mais uma vez a gente podia ficar aqui falando horas, né, doutor? Muitas horas. Isso aí. Valeu. Obrigada Até pelo a convite próxima. mais uma vez. Até.